Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas, né? Hoje vamos continuar com Geografia, página 40, o assunto a hidrografia do Brasil. Vamos lá? A hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como a dos oceanos, dos mares, rios e lagos. Então, quando vocês ouvirem falar em hidrografia, estamos falando de quê? Da água existente no nosso planeta. A água nós podemos encontrar onde? Oceanos, mares, lagos, ok? Continuando. Os oceanos e os mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, então isso nós já trabalhamos no bimestre passado, vocês lembram? Que falamos dos oceanos, dos continentes, lembram? Ok, vamos lá? O litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira. Vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um outro rio ou um lago, certo? As partes dos rios são: os rios que nunca secam são chamados de perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Os rios que secam em determinadas épocas do ano são chamados de temporários. Em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam. Ao conjunto de terras drenadas por um rio chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação da água para um rio principal e seus afluentes. No Brasil, as principais bacias hidrográficas são a do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, do Rio São Francisco e do Rio da Prata, certo? Além dessas, são encontradas ainda as bacias costeiras ou secundárias. Então, resumindo, sempre que nós formos falar de hidrografia, estamos falando de quê? Da água existente no nosso planeta. E essa água, ela pode ser dividida em quê? Em quais tipos? Então, a gente pode dividir a água em mares, rios, oceanos, lagos, certo? Aí nós vamos para os oceanos e os mares. Eles são a água em grande quantidade, certo? Geralmente eles contornam os continentes do nosso planeta, certo? Aí nós vamos diminuindo um pouquinho de grande quantidade de água, mares, oceanos, nós temos os de pequenas quantidades, que são os rios. E os rios, eles podem ser divididos em dois tipos, os que secam, né? E os que não secam. Os que não secam são chamados de quê? Os rios que não secam, que têm sempre água, são chamados de rios perenes. E aqueles rios que secam são chamados de temporários. Por quê? Porque apenas por um tempo ele tem água e depois ele não tem mais. Por isso, temporário tem a ver com tempo, ok? E ao conjunto de terra, nós falamos agora dos conjuntos de água do nosso planeta e temos também os conjuntos de terras. Esses conjuntos de terras nós chamamos de bacia hidrográfica, certo? Agora vamos continuando. No livrinho de vocês, página 40, nós temos aqui uma imagem, né, de um rio. Então, nós temos a nascente do rio, que é o que o nome já diz. É onde nasce o rio. Nós temos a afluente, que é onde o rio despeja suas águas em outro rio. Então, é um rio e se ele se desloca para outro, é chamado de afluente. Que esse mesmo rio ele pode abastecer outros pequenos lagos, vamos dizer assim. As margens são o quê? O que é uma margem de um rio? São as terras que ficam ao redor do rio. O leito é o percurso por onde as águas do rio passam. E a foz é o lugar onde o rio despeja sua água. Ok? Página 42. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagos naturais que são formados por fontes naturais vindas de um olho d'água ou desvio de um rio, e lagos artificiais que são construídos pela ação humana para obter um progresso. Então, nós sabemos que os lagos ou lagoas geralmente são com pequenas quantidades de água, só que o detalhe aqui, ele é bem fundo, certo, galera? Então, os lagos, eles também retêm pouca quantidade, lago e lagoa, mas geralmente eles são com uma profundidade grande, eles geralmente têm fundo, são fundo, então tem que ter cuidado, certo?
E os lagos ou lagoas, eles podem ser naturais ou artificiais. O que seriam os naturais? É aqueles que se formam a partir de um afluente de um rio, certo? E os que são artificiais são aqueles que nós, seres humanos, construímos. Por exemplo, eu comprei uma casa e ela é grandona e eu quero construir um lago na minha casa, então eu posso construir, certo? Por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para se ter uma fonte geradora de energia elétrica, possui um grande lago artificial em um de seus lados. O outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas da própria chuva, para ser utilizada na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações. Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos, que os lençóis freáticos são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas, até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas de solo pelas quais a água passa a filtram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável, né? Então, resumindo aqui rapidamente, já falamos que um lago, uma lagoa, ele geralmente é pouca água, menor quantidade do que um rio, um mar, um oceano, mas ainda é grande quantidade, só que menor em relação a esses, certo? E geralmente são fundos, certo? E aí nós temos também a questão do açude. O açude, o que é? Geralmente existe aonde? Nos sítios, vamos dizer assim, na nossa realidade, né? Então, eles são usados basicamente para cuidar da agricultura, certo? Eles geralmente são uma represa de água, ou seja, eles pegam água e armazenam naquele local que vira um açude. Essa água pode ser que eu coloque lá, ou pode ser que, por exemplo, a chuva a despeje lá, vire um açude, certo? E aí falamos rapidinho sobre os lençóis freáticos, que são a formação da água no solo, que coloca-se várias camadas. Então, chove, vamos dizer assim, né? Então, a água da chuva acumula em várias camadas do solo, certo? E aí é conhecido como lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos, geralmente nele, a água é potável, certo? Por quê? Porque nessas camadas de areias, a água ela é filtrada. Nesse processo de camada de água e areia, areia, a água acaba sendo filtrada pelo solo. Então, ela fica potável, ou seja, própria para o consumo. Acabei de dizer o que é uma água potável, que ela é própria para o consumo, certo? Por isso que os lençóis freáticos, eles são importantes. E muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de se obter água no lençol freático é abrindo poços artesanais e construindo cisternas. Há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos na agricultura e pelos resíduos da mineração e de algumas atividades industriais. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração no solo. Então, nós sabemos que a água potável, ela é uma água própria para o nosso consumo. Então, em alguns lugares, essa água potável existe, pois, não é porque eles compram ali de Apodi, mas é porque lá existem lençóis freáticos que deixam a água potável, apta para o consumo. Só que nós devemos ter cuidado com essa água. Por quê? Porque dependendo de como é o uso dos agrotóxicos nessa localidade, a água ela pode ser poluída. Agrotóxicos, popularmente falando, seria o uso dos venenos nas plantações. Venenos que servem para matar os bichinhos que queiram comer e infiltrar a plantação, seja de feijão, de milho, de arroz, de soja, de tomate, né, do que for. Né, são usados para tentar combater as pragas que geralmente vêm para as lavouras, para as plantações, ok? Agora vocês vão fazer a atividade da página 43, certo? E 44, até a questão de número 7. Na questão 1 diz assim: observe as características apresentadas abaixo, pesquise e escreva a resposta correta. Letra A, parte do oceano que banha os continentes é o quê? Você vai pesquisar, certo? A água própria para o consumo. Qual é o nome dessa água que a gente pode consumir?
Um lago pequeno é chamado também de uma, aí você coloca aí a respostinha. Um corpo hídrico artificial, então algo que tem água, hídrico tem a ver com água. Então, que seja de forma artificial, ou seja, que o homem criou, certo? Então, que nome é? Tem no textinho, tia falou rapidinho na explicação. Número 2, complete as frases utilizando o grupo de palavras. Então, nós temos rios, correntes, riachos, oceanos, salgados e mares. Você vai ler a frase e responder de acordo com a palavrinha correta, certo? Aí 3, observe as fotos e identifique os objetos de estudo. Aí nessa primeira foto, isso é o quê? Que tipo de água seria nessa imagem aí? Na segunda, seria o quê? Na terceira e na quarta. Então, vocês vão dizer o que cada uma dessas imagens representa. Questão número 4. Observe a ilustração e localize as partes de um rio. Então, você vai dizer onde está a nascente, afluente, do jeito que a gente falou rapidinho aqui na página 40. Sobre nascente, margem, fluente, leite, certo? Leite? Leito, desculpa, galera, leito. Então, vocês vão escrever, certo? Qual as partes aí dentro de quadrinho. Questão número 5. Em sua opinião, qual é a importância dos açudes para as regiões mais secas, como a Nordeste, por exemplo? Nós falamos aqui, tia falou rapidinho na questão do açude, geralmente onde o açude ele é encontrado, né? E no textinho também fala sobre isso. Na página 42, dá para vocês darem uma lidinha de novo e responderem, certo? 6. Observe a tabela abaixo e encontre a resposta, certo? Então, você vai olhar. Número 1, letra A. Que sílaba é? Escreve. A. Número 3, escreve. E assim vai fazendo de acordo com as outras. Questão número 7. Você vai pesquisar para responder, certo? Na letra A, qual a origem do nome Oceano Atlântico? Então, você vai lá fazer uma pesquisinha. Acredito eu não tenho lembrança agora de a gente falar isso aqui no assunto de hoje. Então, vocês podem pesquisar na internet, ok? B, qual é a maior bacia hidrográfica do planeta? Pode pesquisar também. C, qual é o principal rio da bacia hidrográfica do Rio de São Francisco? Pode jogar no Google para pesquisar. E a letra D, como também é conhecido o Rio São Francisco, certo? Então, essas são as questões para vocês responderem na aula de hoje, certo, pessoal? Vocês respondem essa atividade, essas questões, e aí vão lá para o livrinho de reforço e fazem a página 95 e 96. Então, lembrando, no livro de geografia, vocês respondem a atividade da página 43 e 44. No livro de reforço, vocês vão responder página 95 e 96. Então, por enquanto, nossa aulinha de geografia é essa. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem seu sábado e domingo. Estejam prontos para a nova aula de segunda-feira, para a gente dar continuidade às aulas. Certo, galera? Tchauzinho, beijo, até nossa próxima aula.